Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos à Igreja Ministério Rafá. Bom, na semana passada eu falei sobre o anticristo. Nós detalhamos muitas coisas sobre ele, né? Ficou faltando uma informação que eu vou passar agora para vocês. Apocalipse 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Também no Apocalipse 17, versículo 8, só para reforçar essa teoria, 17, 8. A besta que viste era e não está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Pastor, que informação é essa que está faltando sobre o anticristo? Nós vimos que ele vão ser 3 anos, não é? 3 anos de aliança política, e depois ele vai se revelar a Deus, e nesse momento vão ter pessoas, religiosos de todo mundo que vão saber disso, tem até filmes que falam sobre isso, que vão tentar matá-lo, e ele vai ser ferido mortalmente, ele vai ser realmente atingido violentamente, mas ele vai conseguir se refazer, e ele vai aparecer, e ele vai ficar mais fortalecido ainda. Então, nós assim fechamos o ciclo sobre o anticristo. Hoje eu preciso começar a entrar no livro de Apocalipse, para depois eu explicar todo o panorama de Apocalipse, aí você vai entender, você vai saber em que capítulo, em que parte está do Apocalipse. Na realidade, o Apocalipse tem 7 anos, e então você vai entender em que parte está. Agora, os primeiros capítulos, ele não fala do Apocalipse em si. Ele é um alerta à igreja em 2 situações que eu vou explicar. Vamos abrir a palavra em Apocalipse do capítulo 1. O título, o autor e o assunto do livro. Antes de ler, quem escreve esse livro é João. João é o discípulo amado, ele é o discípulo que foi o último a morrer. Ele estava numa ilha de Pátimo e ele estava ali por causa do Evangelho. Era uma ilha de presos políticos, presos religiosos, aqueles que estavam ali contra o governo romano. Vamos ler, e que tinham algum tipo de perigo. Vamos ler, capítulo 1. É importante eu ler esse capítulo, essa parte, para que você entenda. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, a mensagem veio através de um anjo para João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, quer dizer, o qual ele testificou Deus. No versículo 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É um versículo que pode parecer mais um versículo, mas não é. Na realidade, eu vou dar para você 7 referências de 7 bem-aventuranças que na realidade são profecias para os que vão suportar. Então, em Apocalipse 14, 13, Apocalipse 16, 15, Apocalipse 19, 9, Apocalipse 26, 20, versículo 6, e o Apocalipse 22, versículo 7 ao 14. No 7 e o 14 tem 2, no 7 e no 14. E o Apocalipse 3, 1, 3. Entenderam? Então são 7 bênçãos que estão ali para os que vão suportar o Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, na realidade é revelação. Não está no original, no grego, não está Apocalipse, tá? É revelação. E aí, traduzindo para o grego, é Apocalipse, que é o final. Amém? Show de bola, né? Então, vimos aqui a primeira parte, que João tem de um anjo que testifica, e já das bem-aventuranças, nós já vimos que tem 7 bênçãos de bem-aventuranças dentro do livro de Apocalipse, que você já tem aí as referências. Versículo 4, amém? Preste atenção, hein? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é,
que era, há de vir, da parte dos 7 espíritos, eu vou explicar tudo isso, tá? 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Estão comigo aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Ele, glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir o Todo-Poderoso. Então, João já faz aqui uma alusão, que ele depois vai explicar, que ele recebe do anjo, e depois ele vai ver que o próprio Jesus se revela a ele, para que ele escreva as 7 igrejas. São 7 igrejas de províncias romanas, na Ásia Menor. Na realidade, eles constituem uma mão, não é? São 7 igrejas que ele deveria anotar. Ele deveria escrever e revelar a essas igrejas o que iria acontecer. Ok? Presta atenção que eu vou falar. Os 7 espíritos aqui, no versículo 4, os 7 espíritos, no grego, na realidade, é o Espírito Santo de Deus que age em 7 áreas do mundo. Não são 7 espíritos de 7 espíritos, é o Espírito Santo que está em 7 partes do mundo. A palavra no grego coloca dessa maneira. É o Espírito Santo que se manifesta em 7 áreas do mundo terreno. Então, ele fala para que ele possa escrever a essas igrejas e que o Espírito Santo de Deus está agindo em 7 partes do mundo. E é Jesus que era e que há de vir quem está falando com ele. Então, há 7 espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, que move na terra, e João escreve as 7 igrejas da Ásia. E que nós vamos ver quais são as igrejas, já estão aqui as 7 igrejas, não é? Nós vamos estar observando cada uma delas. E essas 7 igrejas, João tem que escrever para elas o que vai acontecer. Na realidade, o Apocalipse, João escreve para aquelas igrejas, orientando aquelas igrejas, e logicamente que o Senhor Jesus sabia que ia atingir a todo mundo. Vamos continuar a leitura. Versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo. Versículo 9, olha aqui, ó. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Por que ele estava na ilha de Pátimo? Porque ele estava passeando? Porque era uma ilha de idosos? Não. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Ele estava ali pregando o evangelho por causa da palavra de Deus, ok? Ele estava ali não só pregando e colocando o reino, mas também era um local que era uma ilha de prisão política. Olha o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor já era considerado o dia de domingo, ok? Eles daí em diante, depois a igreja cristã já instituiu o domingo como o dia do Senhor, ok? Não mais sábado, mas domingo. Inclusive, quando você vai em Atos, no capítulo 20, versículo 7, também você vê ali no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Então, quer dizer, já é o dia do Senhor, João já coloca domingo como dia do Senhor e não sábado. Por isso que nós também adotamos o dia do Senhor como domingo. No versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Quer dizer, por trás dele eu ouvi uma voz de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ok? Ele estava em espírito e aí ele ouve uma voz de trombeta por trás dele, estava em oração, era domingo, e ele escreve às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele é orientado para escrever às 7 igrejas aquilo que ele ia ver. Era domingo, ele estava em espírito, estava em oração, estava ali no momento espiritual, e quando ele ouviu uma voz de trovão, imagino, deve ter assustado muito a ele. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo
e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Presta atenção, porque isso aqui a própria Bíblia vai explicar o que são 7 candeeiros de ouro, ok? E por que candeeiro de ouro? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Imagina, né? Ele estava vendo quem? Jesus. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, depois quem vai falar tudo para ele é um anjo, ok? Presta atenção, porque lá no princípio ele fala, um anjo colocou. Mas ele tem uma visão de Jesus, ele está ali, domingo, ele está em oração, alguma voz, ele tenta olhar para trás e tem essa visão. Ele não é mais aquele Jesus, homem que ele viu, que ele conviveu. É Deus ali, não é? Ele cai ali, aí ele fala, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós vimos que João, vamos explicar isso tudo aqui antes de falar sobre cada igreja. Amém? Fica firme aí para você entender, você vai entender. João, ele está na ilha de Patmos por causa do evangelho, ele está pregando, também é uma ilha que coloca ali presos políticos, ele está ali, no primeiro dia, no dia do seu domingo, ele em espírito, ele ouve uma voz de trovão, ele tenta olhar para trás, e ele tem uma visão que descreve a autoridade de Jesus, não é mais aquele homem, ele vê Deus, que os olhos chama, voz de muitas águas, muitas águas no grego chama-se autoridade, uma voz muito possante, que é impossível de se conter, e ele então ele vê 7 candeeiros, 7 candeeiros, o candeeiro de ouro. Por que candeeiro de ouro? Que só representa as igrejas. Candeeiro é onde colocavam as velas, e de ouro. Por que candeeiro? Por que candeeiro? Candeeiro é onde saem as luzes. A igreja tem que ser luz. Perdão, a igreja tem que ser luz, entendeu? A igreja é candeeiro porque nela está a luz, ok? Então fala as 7 igrejas que são candeeiros, que precisam ser luz, e as 7 estrelas que são os pastores. Então, nós vemos que Jesus, ele fala com os pastores e exorta a igreja. Na realidade, o livro de Apocalipse, toda a visão que João vai ter é uma exortação à igreja, mas aos pastores. Pastor Carlos, diz a ministra Rafá para falar sobre isso, para fazer isso, para não ser assim. Entenderam? Então as estrelas representam os pastores e o candeeiro representa a igreja. Por que candeeiro? Candeeiro porque são luzes. E por que estrelas? Estrelas, elas, naquele tempo, elas guiavam até astrologicamente, que vocês viram que quando Jesus nasceu, eles seguiram a estrela. É aquilo que aponta, aquilo que direciona. Por isso que é chamado de estrela. Nós vimos aqui, então, a importância dos nossos pastores. Por isso, meus irmãos, os pastores são tão atacados. Eu não estou falando de falso profeta, estou falando de pastores. Somos tão atacados, somos tão açoitados, somos tão maltratados, somos tanta luta espiritual, tanta adversidade com os pastores, para que nós venhamos a não cumprir a missão que Jesus nos deu, de falar à igreja, o candeeiro, que deve ser luz. A nós foi dada a palavra de liderança. A Bíblia diz no versículo de Apocalipse 1:16, tinha na mão direita 7 estrelas. Quer dizer, ele viu os candeeiros de ouro, mas as estrelas estavam nas mãos do Senhor Jesus. Ai daqueles que mexem no ungido, contra o ungido do Senhor. Ai daqueles que falam contra o ungido de Deus. E até isso hoje em dia está sendo refutado. Ai daqueles... que nada, pode falar mal, pode fazer, meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Cuidado, porque toda a autoridade
toda, ela foi instituída por Deus. E eu estou falando de autoridade bíblica, não estou falando de bruxos e nem de falsos profetas, ok? Muitas pessoas confundem. Importa que o evangelho seja pregado, ou seja, importa o que o Guilherme está falando. Não, evangelho, alcançou? Importa que o evangelho seja pregado, mas não bruxaria, nem desobediência, nem loucura. Falando do pastor, o homem que é colocado diante de Deus, o homem que é chamado diante do Senhor, o homem ou a mulher hoje que não querem nem essa vida, não desejam essa vida, mas se posicionam diante de Deus para aprender e para servir e para se colocar. Então, Jesus fala com ele, fala para Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e ele tem aqui os pastores dessa igreja e o candeeiro ele vê, os pastores estão na mão do Senhor. Amém? Então, a direção do Apocalipse era para os pastores e para a igreja por dois motivos que eu vou falar agora. Essas 7 igrejas, elas têm duas representatividades, que às vezes é complicado de entender, mas é importante você saber para que você não seja enganado. Elas representam 7 comportamentos que as igrejas precisavam observar, porque senão não iam suportar, iam perder as bem-aventuranças, e também 7 tempos, relógio do Apocalipse. Ou seja, cada uma dessa igreja representa um tempo do Apocalipse. São 7 igrejas, e essas 7 igrejas têm duas representatividades. São 7 comportamentos que a igreja precisa melhorar ou manter para vencer. E são 7 tempos que representam o Apocalipse. Aí então ele começa a ter revelação de cada situação, de cada igreja, de cada comportamento. Vamos falar primeiro do comportamento, vou falar do comportamento e do tempo, ok? Cada um, comportamento e tempo dentro da história da igreja. Vamos abrir a Bíblia agora então em Apocalipse capítulo 2, igreja de Éfeso. Carta de igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, 7 pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que anda no meio da igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Bom, qual é o positivo da igreja de Éfeso? Anotem, por favor. Ele rejeita o mal e é perseverante. Éfeso é uma igreja, como nós temos aqui, qual é o elogio, qual é o positivo? Ela rejeita o mal e é perseverante. Glória a Deus. Ok? Ela é perseverante e rejeita o mal. Qual é a crítica? Ela perdeu o primeiro amor. Então, o Senhor Jesus está falando para ele assim, para o pastor, fala para a igreja que ela é perseverante, que ela rejeita o mal, os falsos apóstolos, ela, show de bola, mas ela está perdendo o primeiro amor. Ela está perdendo o amor de servir. Esse é um alerta para mim e para você sobre, da mesma forma, a igreja de Éfeso, logicamente que a carta foi escrita para Éfeso, mas também serve para mim e para você, que temos, infelizmente, a tendência natural de perdermos o primeiro amor. Perdermos o amor de servir a Deus, perdemos o desejo de servirmos a Deus. Por quê? Porque na vida cristã, na batalha espiritual,
nós somos muito atingidos, todos nós. E a tendência é nós irmos esfriando, é nós ficarmos legalistas, religiosos, irmos na igreja só para cumprir tabelas, bater cartão, entendeu? E perdemos o amor. Então o Senhor Jesus alerta João para alertar o anjo da igreja de Éfeso e alertar você e a mim para não perder o amor. E logicamente que em algumas situações eu oro a Deus para que me livre, mas eu estou aqui para servir. O dia que eu perder o desejo de servir, eu perdi o primeiro amor. E o dia que eu perder o primeiro amor, eu não sirvo mais para ser pastor. Por isso que você viu que Jesus falou, eu vou tirar você como candeeiro. Entendeu? Eu vou tirar você, porque se você deixa de brilhar, se você deixa de brilhar com a tua igreja, se você deixa de amar a obra, se você deixa de ajudar a obra, entendeu? Então, essa igreja é um chamamento de atenção para mim e para você, para nós não perdermos aquele amor, aquela empolgação que nós tínhamos de ajudar, de servir, de estar na igreja, e com o tempo o diabo vai o diabo vai massacrando a vida, vai massacrando, e eu não estou dizendo que isso seja sentimentos errados, são sentimentos reais, de traição, de maldade, de coisas que você vê que você não concorda, situações que você não entende muitas vezes, e aí a tendência humana é perder o primeiro amor. E foi exatamente o que a igreja de Éfeso aconteceu. E ela perdeu o primeiro amor. O Senhor falou, ó, volta ao primeiro amor. Se você não voltar ao primeiro amor, você não vai suportar a obra. Também tem aqueles que nunca tiveram amor pela igreja. Mortas, né? Nunca tiveram amor pela igreja. Como que tu falou? Obras mortas. Obras mortas, né? Sem o primeiro amor, as obras são mortas. São mortas. E tudo que vai dando. Por isso que a Bíblia fala que Deus abençoa, que Ele dá com alegria. Ele dizima com alegria. Ele oferta com alegria. Ele cozinha com alegria. Ele faz a mascrinha. Eu vejo a Iracema fazendo com alegria as mascrinhas que a Iracema faz. Alegria. Eu vejo o pessoal da cozinha fazendo o almoço lá para os homens com alegria. Eu vejo a doação do pessoal que doou com alegria. Cada um que fez com alegria. Deus está na alegria, não na obra morta, sem o amor, com amargura, e que fica controlando, vou dar da jeito que eu quero, porque... E também tem aquela parte também que eu gosto... muitas vezes nós confundimos primeiro amor, voltar ao primeiro amor, mas como é que vai voltar? Quem vai voltar ao primeiro amor se você nunca também amou a obra, não é verdade? Aí já é um outro passo, entendeu? Você nunca amou a obra, você não sabe nem o que é amar a obra, então você precisa ter um encontro com Jesus, que eu preguei sobre isso, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquele encontro é importante você entender o dom de Deus, que é a salvação, e saber quem é Jesus. Porque aí você vai ter amor pela obra, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu amo a obra do Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Meu casamento, meus filhos, não tem preço. Não há preço, não tem valor, não tem cheque, não tem contra-cheque, não tem nada que possa testificar ou fazer, enfim, de ver o que Deus tem feito na minha vida. E tudo que você e eu viemos a fazer é nada, meu irmão. Já falei sobre aqui que muitas pessoas falam da obra que você vai fazer para ser salvo. Quem fala isso é conversa fiada. Nada que eu e você viemos a fazer não é para Deus, é para nós mesmos, entendeu? É uma forma de agradecimento e ajudar o outro que é ao nosso redor. Então essa igreja, ela perdeu o primeiro amor. Como eu lhe falei, esse é o comportamento que a igreja precisa resolver. E dentro do relógio, dentro da história da igreja, esta foi a igreja primitiva. Representa a igreja primitiva. A primeira igreja, ela era uma igreja perseverante, ela não aceitava os nicolaítas. Nicolaítas eram fariseus que queriam trazer falsas doutrinas, que volta e meia se levantam pessoas que querem trazer falsas doutrinas. Graças a Deus, nossa igreja, elas são debeladas pela estrutura que nós temos de teologia. Eles rejeitam, mas eles foram perdendo o primeiro amor. Eles foram perdendo o primeiro amor, e a orientação é que eles voltassem. Então, o comportamento o elogio é perseverança, e o elogio é rejeito mal e perseverança, e a crítica é perder o primeiro amor, volta ao primeiro amor, ok? Não é? Bom, e dentro do relógio, lembra que eu falei que são as 7 igrejas representam comportamento e também o relógio teológico, o relógio da história da igreja, representa a igreja primitiva.
A primeira igreja que depois que Jesus ela veio até e foi assunto aos céus, ele foi aos céus, era a igreja do primeiro amor, uma igreja que tinha muitos frutos, que dividia os bens, mas ela foi perdendo o amor. E o Senhor volta ao primeiro amor. Vamos à segunda igreja, qual é o comportamento e qual é o tempo dela na história. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, sempre ao pastor da igreja, quando alguém falar com você, capítulo 2, versículo 8, em diante. Quando alguém falar com você da importância, querendo tirar a importância de pastor, importância de igreja, mostra Apocalipse para ele. Isso é do diabo. Cuidado com essas instruções de Satanás. 2, versículo 8 em diante. A igreja de Esmirna diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus, quem diz. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Bom, essa igreja de Esmirna, nós vimos aqui que é uma igreja pobre. É uma igreja que pobre, não tem nenhum comportamento ruim sobre ela. São 7 igrejas, 2 com comportamento bons, e uma delas é Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre. E nós vimos aqui que Jesus fala para João escrever para o anjo, diz assim: conheça a tua tribulação, no versículo 9. Tribulação é a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sabe o que significa isso? Os judeus, que eram sinagogas ricas, igrejas ricas, que riam da igreja pobre, que zombavam da pobreza. Jesus diz mais para eles: olha, vocês vão ser tribulados por 10 dias. Já preguei na igreja, mas vale muito importante ressaltar que dentro da Bíblia existem números que se repetem, que têm significados teológicos e espirituais. O número 3 representa a Trindade, o número 7 representa a perfeição, o número 10 representa prova. 10% é a prova, as 10 virgens, as 10 pragas, os 10 mandamentos, as 10, entendeu? O número 10 significa prova, teste para a nossa vida, prova para a nossa vida. Então, eles seriam provados por mais 10 dias, um período curto de entendimento. Essa igreja somos nós, eu e você. Esmirna não tem nada de ruim para dizer. Esmirna, a palavra para Esmirna, que é o comportamento de Esmirna, é: fica firme até a morte. Amém? Fica firme até a morte, que vai guardar a coroa da vida. Então, a igreja de Éfeso era a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja que apanha, que sofre, que junta. Esse é o comportamento, não tem nada de ruim, permanece firme, vai receber a coroa. Mas, e dentro do relógio, Éfeso era a igreja primitiva. Essa igreja é logo depois de Éfeso, que é a igreja que ficou pobre e perseguida e humilhada. Então, eu vou repetir. Éfeso era a igreja, depois no relógio, é a igreja primitiva, inicial, e ela perdeu o primeiro amor, comportamento. Relógio de Esmirna é a igreja que logo depois que a igreja começou a ser perseguida, ela saiu de Jerusalém, e ali houve a morte do primeiro apóstolo, que foi Tiago, a espada, essa igreja perseguida, e que foi presa, que foi morta, e Jerusalém foi destroçada. Então, no relógio, Esmirna, comportamento, fica firme, relógio, a igreja perseguida. Vamos agora então ler Pérgamo. É importante ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada dos 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, versículo 13. 2, versículo 13. Tenho toda vez contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ó, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Eles aceitavam. Outros sim,
Também tu tens os que, na mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer, Éfeso lutou com os nicolaítas. Eles aceitaram as doutrinas dos nicolaítas. Os nicolaítas eram fariseus que queriam colocar as leis de Moisés. De novo. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor da lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito em nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, Pérgamo é um momento histórico da ascensão e ela se prostitui. Ela aceita que o culto que era em Efésios, no primeiro momento da igreja, que era um culto fiel a Deus, Esmirna, que no relógio significa igreja perseguida, aqui ela aceita a prostituição de culto, e ela aceita adorar a Balaão. E olha que o Senhor fala, todavia, quando eu tinha algumas coisas que sustentam a doutrina de Balaão, ensina a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, presta atenção, está falando de igreja, tá, gente? Essa igreja, ela se prostituiu no culto. Ela aceitou heresias dentro do culto. Muitas, hoje, igrejas estão aceitando heresias dentro dos cultos, dentro da adoração, e em nome de evangelismo, em nome do Espírito Santo, entendeu? E completamente perdidas em nível de culto. E muitas pessoas aceitam cultos. E esse culto, eles têm um outro objetivo, que é enaltecer ao homem. Aceitam sacrifícios e práticas de prostituição. E o Senhor pede para que se arrependam. A comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Quer dizer, prostituem o culto, que hoje nós vivemos Pérgamos aí assustadoramente. Pérgamo, Tiatira e Sardes é total. Pérgamo prostituiu, aceitou prostituição dentro dos cultos. Eu vejo vídeos de igreja que dançam, que você não sabe nem se é culto afro ou se é culto evangélico. Bota uma mescla de um sincretismo religioso que você não sabe. A voz que é colocada na realidade quando você faz um estudo linguístico é uma voz usada em centros espíritas e que querem trazer todo um culto, um ritual, muito obrigado, um ritual para dentro da igreja, com formatos de culto que são bem parecidos com manifestações demoníacas, com cultos a demônios dentro da igreja. Eu me lembro que eu fui pregar numa dessas igrejas, uma vez eu fui chamado, e com muita ressalva, era uma festa, nem sabia, quando eu cheguei lá, e todo mundo com manifestações, e a mulher vinha dançando, e parava, e botava a mão, e me lembrou dos tempos em que, quando eu era espírita, eu vi isso dentro dos centros espíritas, mas dentro da igreja, quer dizer, trazendo para dentro da igreja esses cultos, como também a sombra que cura, a compra da água abençoada, todos esses cultos e sacrifícios que são trazidos, ofertas a Balaal, que são trazidos dentro da igreja, e que a igreja aceita, a igreja gosta. Historicamente, a igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes, vamos ver, Sardes, eram igrejas riquíssimas, poderosíssimas. Porque, logicamente, porque dentro dessas igrejas, o evangelho não é confrontado. Nessa igreja é enaltecido o eu, é enaltecido o bem-estar pessoal. Não é pregado a conversão, não é pregado o sofrimento, a palavra, o evangelho, o amor. Então, Pérgamo representa a igreja prostituta, que se Jesus falou claro aqui, quem falou foi Jesus, que tem a espada e 2 gumes nas mãos. Arrepende-te, se arrepende. Então a igreja de Pérgamo é uma igreja prostituta nos cultos. Infelizmente, muitas pessoas frequentam cultos que são feitos para bodes, não para ovelhas, para enaltecimento de homens. Eu vejo palestras e não mensagens. Você vai conseguir, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Enaltecimento do homem. Nós temos que depender de Deus e sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Então, essa igreja de Pérgamo, ela repetindo qual era o problema dela,
Idolatria, heresias, imoralidade. Idolatria, heresias e imoralidade, né? E ela precisava se arrepender, ok? Se arrepende, versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venha a ti, sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Repetindo, já é a terceira igreja, ou seja, ela precisava parar com essa prostituição e se arrepender. E eu vou contar uma história sobre isso daqui a pouquinho, já está contando a igreja. Essa igreja precisava parar com isso, se arrepender, e historicamente, Efésios, a primeira igreja, Esmirna, a igreja perseguida. A terceira é a ascensão da igreja com Constantino e o poderio que trouxe toda uma imoralidade de cultos para dentro da igreja. Os bispos começaram a ficarem ricos, os pastores começaram a ficarem ricos, todo mundo queria ser pastor porque Constantino deu dinheiro, deu poder, deu casa, deu privilégios, todo mundo queria, enfim. E os cultos começaram a ficar enlouquecidos. Isso quando você estuda a história da igreja. Então, você toma cuidado, tá? Eu quero falar com você que gosta desses movimentos aí, que fica assistindo, até muitas vezes até ajuda, tá? Fica ajudando esses movimentos de Pérgamo aí, ofertando, em vez de ofertar para a sua igreja, membro do Ministério Rafael ou não, oferta para a sua igreja, ficar ajudando esse pessoal graneiro com cultos místicos que enfim, que Deus tem misericórdia. Bom, na mesma medida a igreja de Tiatira também tolera a idolatria e a imoralidade. Vamos ler? A mesma coisa. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, versículo 18. Estas coisas diz ao Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes de bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, que na igreja que tem amor e tem fé. O teu serviço, as tuas perseveranças, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas dos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, versículo 21, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas que conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que o tenha. Ao vencedor, os que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E como cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa igreja de Tiatira, presta atenção, a igreja de Pérgamo é a igreja completamente prostituta. A Tiatira não. É aquela igreja que tem crente, que tem culto, que tem coisas de Deus, que faz até um trabalho parecido com o evangelho, mas aceita alguns cultos, algumas prostituições, entendeu? Pérgamo não, já é aquela totalmente perdida. A Tiatira, ela tem uma obra, ela faz um trabalho, mas ela aceita Jezabel, que foi uma bruxa do diabo, com prostituições horríveis, uma mulher perturbada. Nós vimos aqui que o Senhor diz que vai ser duro com essa igreja. E diz para aqueles que são crentes, conservam. Quer dizer, muitos lugares, igrejas que tem meio, 40%, 60%, que tem cultos, mas que tem uns trabalhos meio fora, não é? Mas que também faz um trabalho. Quer dizer, é a igreja que faz trabalho pautado na Bíblia, mas também faz trabalho nesses movimentos aí malucos. Tem igreja que só fazem prostituição, com cultos prostitutos. Quando eu falo prostituição, estou falando tudo em relação aos cultos. Culto da sombra, culto do poder, enfim, coisas completamente fora. O evangelho, culto é louvor, palavra, exortação, fé, oração, jejum. Amém? Então tem igreja que faz isso, mas também gosta de um fogo estranho. É Tiatira. Tem igreja que só faz fogo estranho. Tiatira é a igreja que tem crente,
mas que estão ali olhando e tem um grupo ali que traz um fogo estranho para dentro da igreja. Lembrando para vocês que Jesus, falando para João, escreveu aos pastores das igrejas, conserta isso. Amém? Conserta isso. Você que gosta de vez em quando. Eu me lembro uma certa vez uma irmã que foi visitar uma senhora da nossa igreja e ela disse assim, a irmã estava doente, uma senhora de idade, ela falou assim, ó, para de assistir, para de ficar ouvindo nosso pastor. Só isso aí. Vou te botar aqui no pastor, ele ligou no pastor de cura, você, o nosso pastor é bom de palavra, mas não é bom de cura. Esse aqui é só para cura. Trazendo para dentro da igreja, irmã, não tem isso aqui não. Nosso pastor, se Deus quiser, vai usar para cura, vai usar para... Amém? Cuidado, fica alerta. E a irmã me falou, pastor, a irmã veio que disse isso. E no momento oportuno eu falei, ô irmã, aqui não tem pastor de cura, pastor aqui. O Espírito Santo Deus usa no momento que ele quiser, da forma que ele quiser. E logicamente que Deus faz cura, libertação, lógico. Mas nós não precisamos enaltecer isso. No culto pode haver cura, no culto pode haver movimentação do Espírito, a liberdade. Mas nós não podemos fazer quinta-feira, na quinta-feira vai ser a cura maravilhosa. Na quarta-feira então ele não cura, na sexta-feira ele não tem cura. Eu me lembro de assistir, coisas horríveis. E de igrejas que começaram a aderir. Por quê? Por quê? Lota, né, gente? As igrejas ficam lotadas. Entendeu a diferença? E o Senhor está alertando para esse tipo de comportamento. Isso já é alertado, gente, há mais de 2000 anos atrás, aqui. Entendeu? Já sabendo o que iria acontecer. Quer dizer, em Pérgamo já estava acontecendo, porque é a nossa natureza, né? E isso é atraente, as pessoas gostam disso. Eu estava no mercado, aí no Brasil, no mercado, e aí tinha uma mulher, um homem, no meio do mercado, sem nenhum, enfim. Deus me mostra te dizer que você está com problema. Eu chorava. E eu falei, gente, o que é isso? No meio do mercado, quem não vai gostar disso? Agora, se chegar para essa mulher e falar assim, ó, arrepende do teu pecado, como Jesus fez com a mulher samaritana, vai lá e acerta a tua vida, você acha que ela vai parar para ouvir? Vai ficar com raiva. Ele ia ficar com raiva, né? Ah, poderia ser, amém, entende? Mas as pessoas gostam dessas coisas emocionais e mal interpretam o Evangelho. E hoje, graças a Deus, até diminuiu. Mas no Brasil se multiplicaram casas e casas de irmãs e irmãos de profecias e revelação, onde as pessoas nem iam mais em cultos, iam nessas casas que tinham profecias e revelação. Aí no Rio de Janeiro tem um movimento na Barra de homem que descobre tudo, que você entra lá e ele fala, o que é isso que muda de Evangelho? Se ele descobrir que eu sou vascaíno, que eu sou moro, o que isso vai mudar a minha vida? O que muda a minha vida é Evangelho, é a vida no altar. Ah, mas em nome de Deus, meus irmãos, tomem cuidado. Isso é fogo estranho. Amém? Então, Tiatira é a igreja, mas que aceitava a prostituição de Jezabel, uma mulher perigosíssima. Ela na história, essas 3 igrejas na história, no relógio, são as 3 igrejas com Constantino. Quer dizer, o grande período da igreja de Constantino, depois que a igreja ficou no poder. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva, depois foi a igreja perseguida, depois veio Constantino e colocou a igreja no poder, que representa Pérgamo, Tiatira e depois Sardes. Sardes, capítulo 3 já, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vive e estás morto. Adoro essa descrição. Ser vigilante e consigo o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, que em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da igreja. Essa igreja é uma igreja famosa, rica, poderosa, tem nome que está viva, mas está morta. É interessante que esses templos, alguns desses templos estão lá até hoje, tá? Eu aqui nos Estados Unidos vi um pastor pregando e ele foi e mostrou todas essas igrejas, as ruínas. E a igreja de Sardes era uma igreja tão rica
que na beira da porta tinha eiras e beiras, assim, um bordado de pedra, uma igreja riquíssima, com portas enormes. Pérgamo também, Tiatira, templos enormes, riquíssimos. E ela tem nome que está viva, mas está morta. Me lembro de muitas igrejas aí que você fala, conhece a igreja falando de tal, com o pastor falando de tal, conhecida, mas está morta. Morta porque perdeu o primeiro amor, morta porque se prostituiu. Mas Jesus falou assim, dentro de vocês aí, tem alguns pouquinhos aí que são crentes. Tiatira e Sardes ainda tem crente. Pérgamo, nenhum. Sardes é a igreja rica, poderosa, prostituta, que está dentro da riqueza, está dentro do poderio. Ela tem até nome. E você, você conhece o pastor falando de tal? Como se fosse astros. Você conhece o ministério tal? Eu não conheço. Eu conheço o ministério Rafá. Eu conheço os pastores ali que estão servindo a Deus. Conheço outros irmãos que estão servindo a Deus. E muitas igrejas que estão se pautando, não no evangelho, mas na fama, no poderio, na riqueza, em tudo que é humano e não no que é espiritual. Essa é a igreja de Sardes. Então são 3 igrejas. Que a igreja, nos tempos de Constantino, a igreja ficou poderosíssima, ficou rica, ficou prostituta, e aí perdeu o seu primeiro amor, perdeu a essência, aceitou toda forma de culto, que até hoje nós temos a mesma coisa. Nós temos Efésios, pessoas que perderam o primeiro amor, temos Esmirna, pessoas que estão firmes em Deus, sendo massacradas, estão firmes em Deus, vencendo. Temos crentes Pérgamo, que são totalmente prostitutos e não querem nada de seriedade em Deus. Quando você fala em Deus, fala até com voz Deus, poderoso, criam uma personagem, mas não é a vida. Temos Tiatira, uma igreja, mas também que gosta de uma prostituição, de culto. E temos Sardes, são igrejas poderosíssimas, que são pautadas em poder, e nós nem aí. E me volta esse mesmo encontro que eu tive, que o moço falou em mim, o seu staff, você faz cerimônias num parque Laje, eu faço cerimônia lá em Nova Iguaçu, Mesquita, Cachoatuba, faço também parque Laje, faço em tudo que é lugar, entendeu? E pautada nas riquezas humanas, nossa força vem de um Deus que faz milagres, nós nos gloriamos em Deus, e eu me glorio quando eu vejo uma vida sendo transformada no Senhor. Eu me glorio quando vejo alguém sendo tocado no Senhor, não nas riquezas de templo e nem nas riquezas de coisas humanas. Muitas pessoas dizem para nós bênçãos de pessoas que são ricas e prósperas. Está vendo fulano? Prosperou. Isso não quer dizer nada. Ele prosperou. Fulano está rico. Fulano, Beltrano, está não. Isso é dinheiro. Até os filhos das trevas prosperam. Como foi o conflito lá em Salmo, o salmista falou para Deus, por que os ímpios prosperam? Eles prosperam porque eles amam a matéria. Eles enriquecem porque amam a matéria. Eles enriquecem porque amam a si mesmo. É muito difícil alguém que tem muito dinheiro, não estou falando impossível, muito dinheiro, quem falou isso não foi eu não, tá? Entrar no reino do céu. Porque ele ama ao dinheiro, o Deus dele é mamon, é dinheiro, ele não ama a obra, ele não ama nem a ninguém. Você vê que a pessoa quanto mais rica fica, mais difícil até de ter amizades, relacionamento, porque as pessoas que se aproximam dele podem até querer se aproximar dele por dinheiro. É a mesma coisa pastores e igrejas que ficaram poderosas e que não usam dessa arma que Deus está dando para abençoar. Porque quanto mais possibilidade Deus nos der, como o Rafá, de dízimos e ofertas, mais nós temos que jogar na obra do Senhor. Como eu queria hoje pagar melhor salário, pagar salários, pagar plano de saúde, ajudar os nossos pastores a terem armas e forças para que eles pudessem pregar o Evangelho. O dinheiro voltado tem que ser revertido para a obra e não para a glória de homens e para... Enfim, não vou nem falar jatos porque não é ético, né? Ficar falando de jatos aí particulares, pastores que enfim, usam envergonham o Evangelho com esses dizeres horríveis e ficam com nomes famosos. Vocês acham mesmo que... Bom, enfim, entendeu? Participam de programas de comédia, programas de prostituição na televisão, viram astros. Eu escrevi um livro, já esgotou, Astros ou Ministros. Deus tem nos chamado, igreja, para sermos ministros, confrontar o pecado do homem ao arrependimento e não ficar sendo aplaudido pela sociedade e ficando famosinho, participando de programinhas junto com prostitutas, junto com difamadores ali para defender. Eu defendo o Evangelho no púlpito, eu defendo o Evangelho com a minha vida.
É o que nós temos que fazer. Sardes é exatamente essa igreja. E muitas pessoas aplaudem e querem ir para Sardes, porque são ricas, são poderosas, têm telões, têm poderio, e não são Esmirnas que estão ali servindo a Deus. Muitas igrejas traem seus pastores, traem as suas igrejas, porque são pobres, porque estão ali lutando e pregando e estão confrontando no Evangelho. Igreja de Sardes é a que gosta de glamour, gosta de titularidade, gosta de reconhecimento pessoal. Aí olha que Jesus, amo esse texto que Jesus quem fala. Onde fica? Já lemos aqui, Apocalipse 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, tens nome que vives e estão mortos. Eu prefiro não ser conhecido do mundo, e se for conhecido, ser conhecido como uma igreja que prega e exorta a palavra do Senhor. Posso citar nomes? Eu posso citar nomes. Eu vi a história de pastores aqui nos Estados Unidos que pregaram o Evangelho e que foram referência para presidentes, foram referências para o mundo inteiro, foram referências para a sociedade. Homens que deram a vida. Moody, um homem que Spurgeon, John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, homens que Armínio, Calvino, homens que falaram para reis, mas não perderam a essência do Evangelho. Esqueci o nome do pastor aqui americano, que falei com você, que morreu ano passado. Esqueci o nome dele, não queria esquecer o nome dele. Enfim, um homem, testemunho violento. Ele parou os Estados Unidos, ele pregou na China, pregou no Brasil, ele pregou, enfim, né? David Wilkerson também, David Wilkerson que começou... Ele é um homem reconhecido, mas não perdeu a essência de dar, de falar, de pregar, de ajudar, de missão. Essa é a essência. Não é ficar famosinho e viver da fama e de arrogância. Essa igreja, as 3 igrejas representam o período da igreja de Constantino, pós-Constantino, que é a igreja católica, apostólica, romana, que se prostituiu, que se perderam nos seus ensinamentos bíblicos. Nós então vemos, ainda no capítulo 4, versículo 7, a igreja de Filadélfia. Já estou encerrando. Versículo 7 diz assim, as igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz, ao santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, e este tem posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9, 3, 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o seu nome, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. E o meu nome, e meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Filadélfia é a igreja de Deus. Pouca fé, pouca força, como nós vimos, né? Pouca mais firme, persevera, guarda. Viu? Ela é perseverante, guarda. Das 7 igrejas, são as 2 únicas igrejas firmes, que não tem nada para dizer. Esmirna e Filadélfia. Filadélfia é a igreja do Senhor Jesus. Filadélfia é a que suporta. Filadélfia é a que guarda. Filadélfia é a que tem testemunho. Lembra quando eu falei sobre na série da mulher samaritana, das vestiduras? As vestiduras, ela é lavada no cordeiro, as vestiduras são firmadas do Senhor, tem testemunho. A pouca força, porque a força vem do Senhor, que faz milagre. A nossa força vem de Deus que faz milagre. Ele quem vai adiante de nós, Ele quem cuida. E essa igreja, historicamente, quando entra a Revolução Protestante de Martinho Lutero. É a igreja que nasce ali das trevas, porque a igreja na história ela ficou prostituta, ela aceitou
vendeu pedaço do céu, como agora estão vendendo até, enfim, estão vendendo tudo, estão falando de tudo. Então, essa igreja na história é Martim Lutero, e o que de ruim não tem nada, o de bom é que guarda, igual a Esmirna, persevera, que guarda, que tem força, que não perdeu o primeiro amor. Eu quero dizer a você nessa noite, que é ministro, que é pastor, não perde o primeiro amor. Continua amando o Senhor da mesma forma do seu chamado. Quero chamar aqui os pastores do Ministério Rafá, não deixa perder o primeiro amor. Fica firme no amor que o Senhor tem colocado. Ah, foi traído, foi maltratado, foi esquecido, foi não sei o que lá, falaram mal, falaram bem. Olhos na cruz. Você, meu irmão, não perde o primeiro amor. Seja como Esmirna, na luta, na tribulação do corona. Sabe como é que surgiu a pizza? A pizza na guerra, as italianas pegavam massa, farinha com água, farinha ali, um pouquinho de fermento, pegavam o resto de tudo e colocavam no forno. Quando a pizza chegou aqui, conta aí a Coca, que é o Duque, o inventor da Chrysler, a mãe dele italiana fazia pizza, ele levava os amigos dele americanos, olhava a pizza e riam, falavam, nossa, que nojo. Sobra de comida. Sobra de comida, botava na massa, jogava no forno. Anos depois ele começou a ver em Nova York pizzaria em tudo que é lugar. Entendeu? Agora está na hora de fazer, entendeu? É chamada pizza portuguesa. Tudo. A minha esposa esses dias fez um bolinho de arroz, pegou a sobrinha aqui, deu uma delícia, entendeu? Comemos um bolinho de arroz, agora é hora de você, entendeu? E glorificar a Deus. Deixa de ficar olhando para Sardes, que gente que está poderosa, deixa eles para lá, cada um sabe de todas as coisas. E eu não estou falando aqui das igrejas prósperas, que são abençoadas e que continuam abençoando o mundo, não. Eu não estou falando disso, não. Estou falando das que usam do poder para benefício próprio e para glória própria de fama. Então, Filadélfia é a igreja firme. Filadélfia é a igreja firmada. Filadélfia, no relógio, representa a reforma cristã que trouxe de volta e guardou ali a palavra do Senhor Jesus. Vamos à última igreja, que é a Laodiceia, que diz assim: ao homem da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Senhor, o Amém, o testemunho é fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, estou lendo 3,16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, diferente de Filadélfia. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Que exortação que o Senhor diz, né? Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci, me sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, no relógio, é a igreja atual, princípio das 12, a igreja morna, uma igreja rica, uma igreja prostituta, meu Deus tem misericórdia, eu sou pastor há 30 anos e vi a igreja lá atrás, a igreja iniciando. Eu me lembro de que nós fazíamos culto na rua e as pessoas riam de crente. Você falava assim, crente, eu não sabia nem crente o que era, não sabia o que era evangélico, riam de evangelho. Eu me lembro que as pessoas levavam a Bíblia dentro de saco de leite, que o leite era em saco antigamente. Colocavam a Bíblia dentro do saco do leite para que as pessoas não vissem. Eu me lembro de, na minha rua, chegar com meus irmãos e a rua toda zombar de mim porque eu vinha da igreja. Hoje em dia todo mundo é crente, todo mundo é gospel. As pessoas chegam felizes porque a cantora que canta para o diabo, depois canta prostituição e canta eu estou feliz com Deus, canta um hino, a igreja fica feliz. Na realidade está profanando o que é santo. É uma igreja que está fora
na sua maioria, está fora do procedimento bíblico, do padrão bíblico. É uma igreja que está buscando poder, uma igreja que está buscando glória, uma igreja que está buscando fama. São artistas gospel que estão ganhando dinheiro às custas do evangelho. Nós não podemos ter nenhum deles dentro das nossas igrejas, Esmirna, nem Filadélfia, porque eles cobram mais do que eu vou arrecadar o ano todo. Eu liguei para alguns cantores para ver mesmo, para saber mesmo. Um me cobrou toalhas brancas com frutas da época. E me cobrou camarim. Esse homem está divorciado, já segundo divórcio, é pastor, ajudou o centro de macumba, levou o padre para pregar na igreja dele, agora se divorciou de novo. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? São pastores que você vai chamar e ele fala assim, não, eu não cobro nada, eu aceito só uma oferta. Só que é uma oferta, já tem estipulado o valor das ofertas. E o povo gosta disso. Me lembra Jeremias, no capítulo 6, quando diz que os meus sacerdotes profetizam, os meus profetas profetizam falsamente, meus sacerdotes concordam com ele, e o meu povo aplaude, o povo gosta disso daí. Eu vejo aí no Ministério Rafael pastores que ligam, que se importam, que pastoreiam a igreja, que cuidam da igreja, eu e minha esposa, que cuidamos da igreja, que amamos a igreja, mas muitos não dão valor, gostam de papagaiada, gostam de fama. Há igrejas que lotam, quando as igrejas fazem encontro de cantores, cada cantor mais caro do que se nós juntássemos tudo que foi ofertado naquela noite, que fosse dado para a obra. Não são capazes de dar para a obra, mas são capazes para dar para cantores, pastores, congressos de pessoas que estão fartos de ouvirem a palavra e que querem somente grana, poderio. Se você chamar essa multidão que vai nesses lugares para ouvir essa gente, para ajudar no nosso café da manhã na rua, não vão. Se vai ajudar para chamar para a obra, não vão. Mas vigília, oração, não vão. Mas se for para ganhar e for para assistir espetáculos em lugares luxuosos, tô dentro. São templos que estão virando casas de espetáculo, estão perdendo a essência do evangelho. São pastores que estão perdendo a essência sacerdotal, estão virando palestrantes, enchendo o ego de pessoas arrogantes. Igreja de Laodiceia. Tempo no relógio? Agora. São 7 igrejas, 7 templos. Igreja primitiva, Esmirna, igreja perseguida, 3 igrejas que representam a igreja poderosa católica, apostólica romana. No relógio, a igreja de Filadélfia, que foi a reforma. E agora, a igreja reformada, representa agora o crescimento do evangelho no mundo. E agora, a Laodiceia, que representa essa igreja atual aí, morna, que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Lembrando a vocês que o Senhor Jesus fala para João escrever as 7 pastores, para as 7 igrejas consertarem. Eu não sei aonde você está. Então não perde o amor. A igreja de Esmirna, firme na tribulação, nas provações, nas dificuldades. Nós perdemos pastores com a corona, a igreja está sendo atingida, perdendo vidas, firme, dando testemunha, exaltando a Deus. Pérgamo, Tiatira e Sardes são igrejas prostitutas, irmão. Prostituir o culto. Então são 7 comportamentos. 2 deles são firmados, Esmirna e Filadélfia. 7 precisam de ajuste. Que Deus abençoe a sua vida.